Vamos falar do primeiro ano do bebê? Da fase do primeiro ano do bebê? Gente, ninguém me contou a fase do primeiro ano. Ninguém me falou que a fase do primeiro ano ia ser tão desafiadora. Pra quem não sabe, eu tenho um bebê de 1 ano. Na verdade, ele tem 1 ano e hoje ele tem 1 ano e 5 meses. E que fasezinha difícil, né, meu querido? Que fasezinha difícil é essa fase do primeiro ano, né? Quero conversar com você. Vem cá, vamos sentar aqui, vamos conversar juntos. Como que é desafiador o primeiro ano do bebê. Depois que o bebê faz 1 ano, gente, as coisas mudam. As coisas mudam. O Lohan, ele fez 1 ano em dezembro. E quando ele fez 1 ano, eu não senti muitas coisas que mudaram assim nele, não. Mas depois, minha querida, meu querido, o Lohan mudou totalmente. E eu quero pontuar, eu quero numerar pra vocês mudanças que o bebê de 1 ano tem, que eu nunca imaginava que teria e que tá sendo uma fase muito desafiadora. Primeira coisa, eles não comem qualquer coisa. Gente, o Lohan, ele era muito bom de garfo, muito bom de garfo. Ele comia qualquer coisa o tempo todo, sabe? Ele comia de tudo. E hoje em dia, até que depois que ele fez 1 ano, ele ainda continuou comendo muito bem. Ele comia excelente. Ele comia no sentido que eu falo de arroz, feijão, dessas comidinhas, comida mesmo, sabe? Almoço, janta, ele comia ok. E agora? Que o querido não come. E ele escolhe comida e a parte do cuspir. Sabe quando a criança, ela pega a comida, ela mastiga e depois ela cospe? Bebês de 1 ano fazem isso. Eles escolhem a textura, a comida, sabe? Aí eles comem a comida e se eles não gostam, eles cospem fora a comida. É muito difícil, meu querido, você colocar comida na boca do seu filho e depois seu filho cuspir aquela comida. E o Lohan tava vivendo nessa fase. Aí eu pesquisei e eu descobri que é uma fase que a maioria dos bebês de 1 ano, elas passam. Eles cospem a comida, eles cospem as comidas, eles não comem. O Lohan, especificamente, ele não tava comendo só comida, só arroz, feijão, sabe? Ovinho, carninha, essas coisas assim, legumes, ele não estava comendo. Ele comia coisas separadas, ele tomava uma mamadeira tranquilo. Se fosse iogurte, essas coisas assim, ok? Fruta, ok? Mas comida, não. Cuspia. Aí tinha que ser isolado. Tipo assim, eu tinha que cozinhar a batata e dar a batata em pedaço pra ele comer. Tomate, ele ama tomate. Cortava em comida em geral, não come. Segundo ponto, não querem colo. Gente, depois que o Lohan fez 1 ano, ele fica... Na verdade, depois que o Lohan aprendeu a andar. Porque o Lohan, ele começou a andar com 1 ano e 1 mês. Esquece. Você pega ele no colo aqui, ele fica um pouquinho ali, depois ele quer que desce. Você tem que ver na rua. Quando eu desço pra ir comprar alguma coisa com o Lohan no supermercado, ele briga, ele começa a chorar querendo que eu desço ele. E eu fico pensando, meu Deus, ele era um recém-nascido há pouco tempo. O que tá acontecendo com meu filho? Ele não gosta mais de colo. Ele pega colo pra coisas que interessam a ele. Tipo assim, se ele quer alguma coisa aqui, alguma coisa ali, aí ele vai lá e ele pede colo. Mas fora isso, meu querido. Fora isso, minha querida. O menino fica no chão, agora ele quer saber de chão. Ele não quer saber mais de colo. Terceira coisa. Agora eles acham que tudo é ganhado no choro. Tudo é ganhado no choro. O Lohan, ele tem 1 ano e 5 meses, mas ele fala muito. Então ele fala abrir, ele fala ele sabe expressar muito bem o que ele quer. Mas quando ele quer algo que eu não dou, ele consegue, sabe, ganhar as coisas no choro, começa a chorar, porque sabe que ali, quando ele chora, a gente sente dó, a gente pega e a gente vai fazer. Agora ele tá assim, fasezinha do primeiro ano. Uma outra coisa também, que isso tem acontecido muito, e eu acredito que isso está sendo até pela personalidade do filho que eu tenho, é que agora ele é independente. Ele faz tudo ele mesmo sozinho. Ele quer tomar água sozinho, ele quer comer a comida sozinho, e ainda ele pede garfo, porque ele não gosta, ele come, tipo assim, se a gente der ele com a colher, ele aceita, mas ele tem que comer de garfo. Ele pede o garfo e ele gosta de comer a comida só de garfo. Ele não gosta de comer a comida de colher. E às vezes ele briga quando você vai pegar a comida pra ele comer. Ele tem que comer sozinho.
Menino de 1 ano e 5 meses. Vocês têm que ver, hoje em dia, que pra mim dar água a ele, eu tenho que dar água a ele e deixar. Porque se eu segurar o copo, se eu ajudar ele a segurar o copo, é uma briga. É uma briga. É a fase do 1 ano. O bebê, ele vai fazendo 1 ano, ele vai se tornando independente, vai se tornando, sabe, dono do próprio nariz. A gente vai criando, eu costumo dizer que quando você tem um bebê de 1 ano, você tem um menino adolescente. Que é isso, eu fico olhando aqui pro Lohan, menino adolescente, independente, faz as coisas do jeito que quer. E é isso, é a vida. E ninguém te prepara, meu querido. Ninguém te prepara, minha querida. As pessoas não se preparam pra fase do RN, né? Que fala assim, é muito difícil, você precisa dormir, um bebê com RN, o RN não dorme muito, é mais independente, chora. Mas é a fase do 1 ano. A fase do 1 ano. Me fala, quando você tem um adolescente dentro de casa. Um adolescente de 1 ano. Não. E por fim, gente, que eu acho que a fase, eu acho que de todas essas fases, essa é a parte mais linda que eu amo, é que o nosso bebê, depois que ele faz 1 ano, ele fica mais amoroso, fica mais carinhoso, porque ele entende mais as coisas, né? E aí abraça mais, beija mais. Eu falo com o Lohan assim, antes, eu falo com o Lohan assim, Lohan, você me ama? E ele falava que não. Ele falava, não, não. Mas agora eu falo com ele assim, Lohan, você me ama? E ele fala, sim, sim, bonitinho, mostra amor, demonstra carinho, sabe? Demonstra que te ama mesmo. E então eu fico muito feliz, sabe? Claro que a fase do 1 ano, ela é uma fase muito desafiadora, ela é uma fase que exige muito da mãe, mas é uma fase muito gratificante. Você vê ali seu filho sorrindo, seu filho bem, seu filho saudável, seu filho de bem com a vida mesmo, demonstrando que te ama, sabe? Você, como mãe, como pai também, você sente assim que você tá fazendo um bom papel, que você tá sendo uma boa mãe, que você tá sendo um bom pai. Então, embora a fase do primeiro ano é difícil, eu já estou te avisando. Se você ainda não tem um bebê de 1 ano, eu já estou te avisando que a fase de 1 ano é uma fase desafiadora, é uma fase difícil, é uma fase que eles entendem melhor, o mundo, mas eles entendem melhor o mundo, mas eles não entendem que eles não podem tudo que eles querem, mas é uma fase maravilhosa. É uma fase muito incrível, é uma fase muito amorosa. Todos os dias que eu tenho a oportunidade de apertar o Lohan, de esmagar o Lohan, eu aperto, eu esmago, porque tá sendo uma fase muito maravilhosa e a gente tem que aproveitar. Porque um dia pra trás eu estava comemorando o aniversário de 1 ano do meu filho e agora eu estou com meu filho de 1 ano e 5 meses, quase 1 ano e 6, já pensando na festa de 2 anos dele. Então passa assim, gente. Tá bom? Esse foi o vídeo. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.